Então, agora vamos para o último módulo do módulo 5, módulo 5.3, brincadeiras ao ar livre. Tem muitos lugares, né? Nós vimos aqui, né, as diferenças no recreio, na rua, na natureza. Aqui, por exemplo, né, que tipo de brincadeiras a gente pode fazer na praia, por exemplo? Eu coloquei aqui um texto, mas assim, pensando bem, são infinitas as possibilidades, né? Aqui é muito comum, né, aqui na região onde eu moro, né, que é uma região que tem praia, é muito comum algumas escolas e as câmaras municipais também fornecerem propostas de atividades no período de férias, né, e levam as crianças para a praia, desenvolvem atividades lá, não só atividades desportivas coordenadas, ou seja, uma aula técnica de surf, ou uma técnica de, enfim, aprender a nadar ou aprender a surfar, mas a gente pode desenvolver outros tipos de atividades dentro né, do tema praia, assim, que pode ser atividades conduzidas, né, dentro, por exemplo, beach tênis, beach vôlei, futevôlei, enfim, futebol de praia, né, ou alguma outra atividade ligada às artes, não sei, também dentro da praia, mas também só a exploração da criança nesse ambiente já é muito rica, né? Então a praia, né, a brincadeira na praia, ou seja, com a areia, mas também a gente pode transformar isso, por exemplo, em espaços onde não tem praia, mas tem rio, né? E aí tem terra, tem água, pedrinhas. Caça ao tesouro, por exemplo, é uma atividade muito legal que a gente pode fazer ao ar livre, né? Num parque ou na área externa da escola, né? Eu, por exemplo, fazia esse caça ao tesouro no museu onde eu coordenava, então a gente explorava todo o andar, o último andar do museu era dedicado para desenvolver essa atividade, e era super interessante, quer dizer, não é um ambiente externo, mas é uma forma de explorar o ambiente interno de uma forma mais livre, mais solta, né? Observar a natureza, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito na escola montessoriana, que eu dava aula, a gente fazia muito desenho de observação, e uma atividade que eu fazia lá que eu gostava muito era as crianças pegavam um papel, faziam vários recortes, né? Tipo assim, uma bolinha, um quadradinho, uma meia-lua, uma estrelinha, e elas olhavam, né? Então elas faziam essa brincadeira de desenhar aquilo que era o plano geral e depois o que que era o ângulo, né? O foco. Então ela queria dar um foco num lugar, então ela olhava pelo aquele buraquinho, né? A gente colocava assim, e ela só desenhava aquilo que ela conseguia ver dentro daquele espaço. Essa é uma das possibilidades de poder brincar com a natureza, mas também a gente pode brincar também com a questão de construção, com madeira, com folhas, né? Já fiz coroas de folhas, só com os galhos soltos. A gente pode também trabalhar com pintura, fazer pinturas naturais, buscando aí extrair o pigmento, né, da terra, da areia, das plantas, das flores. Podemos buscar as flores, fazer uma bela colagem, enfim, né, tem muito aí, muita exploração a ser feita, né? O zoo, como eu citei no outro vídeo, né, também pode ser um passeio legal, então o zoo pode ser sempre, simplesmente um passeio em família, mas pode também ter atividades organizadas pelo próprio zoo, hoje em dia tem muito desses planos, né, e é uma visita que é sempre legal, porque assim, nascem animais, mudam os animais, né, enfim, nunca é a mesma coisa, né, cada visita que você faz vai ser sempre diferente, às vezes o zoo cria lá espaços novos, né? Agora tem alguns zoos que fazem shows com os animais, é um lugar bem interessante. Lançar papagaio também, isso é muito comum no Brasil. E eu me lembro muito de uma atividade que a gente fazia em São Paulo. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava numa empresa multinacional que tinha essa preocupação, né, com a socialização dos funcionários, e no estacionamento mesmo da empresa, eles faziam um festival de papagaios, então os pais eram convidados, junto com seus filhos, a criarem os próprios papagaios. Então tinha alguns que não voavam, porque eram muito pesados, eram bonitos, mas não eram pesados, eram pesados, não voavam. Outros voavam, mas não eram bonitos. Então, você podia explorar de todas as formas isso, né? Isso também é uma coisa muito legal para ser feita.
E também tem outras brincadeiras, um piquenique, uma pintura, o balão com água, corrida de saco, tem tantas brincadeiras que a gente pode fazer aqui, é infinita a possibilidade, né? Explorar essas brincadeiras ao ar livre, ou mesmo trazer uma proposta que é dentro da sala de aula para o espaço, né? Eu fazia muito isso na escola, que eu, não na escola montessoriana, mas numa outra escola, que a gente tinha um jardim lindo lá e eu sentia que às vezes a criançada estava muito cansada, porque, por exemplo, às vezes era semana de prova, então elas sabiam que na minha aula elas iam relaxar, então a gente saía da sala de aula, né, ou a gente fazia aula ou a gente fazia aula dentro da sala, ou a gente fazia no ateliê, ou então a gente ia para o jardim. Né? E ali no jardim a gente fazia a nossa aula de teatro, a gente fazia a nossa aula de desenho, fazia a nossa aula de pintura. Eu usava muito o jardim da escola para muitos fins. Fazia sessão fotográfica com eles, enfim, viajava aí na possibilidade. Assim, a gente tem que ser criativo, tem que ser, ter essa capacidade flexível, né? E tem que ter também essa sensibilidade de sentir a energia da criança, né? Porque muitas vezes essa saída da sala de aula já pode ser assim um grande remédio para a criançada, dependendo do momento, né, que se encontra do ano escolar. Sejam criativos, sejam flexíveis, sejam sensíveis e explorem os espaços externos. Nos vemos agora no módulo 6. Obrigada.